Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo. Rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá, chegou a hora de nós pausarmos, parar a rotina, corrida acelerada, para falar de saúde, para falar de bem-estar, para falar de vida. Eu me chamo Fabiola Campos, sou nutricionista, empresária, mãe, esposa, tenho uma vida com muitas atribuições igual a você. Mas a gente precisa, sim, parar e falar um pouco sobre nós, olhar para a nossa saúde. Hoje, a gente tem uma convidada super especial, a Carol Fernandes. Ela é empresária do ramo fitness, advogada de formação e vai falar um pouquinho sobre essa vida corrida de ser mulher, de cuidar da saúde, cuidar da família. E a gente vai entrar um pouco na questão do 40+, porque estamos na mesma empreitada e eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto porque na vida empresarial, na vida dos negócios, a gente às vezes negligencia a saúde. E aqui ela vai contar para a gente a experiência de vida dela. Quero agradecer a nossa patrocinadora master, a Aqualive, uma empresa de tecnologia em água, em filtragem e purificação. Hoje a Aqualive está patrocinando porque tudo tem a ver com o nosso Pausa Saudável. Falar de água é falar de saúde. E se você está assistindo e se interessar para comprar um purificador da Aqualive, você pode utilizar o cupom Pausa Saudável, tudo junto, letra maiúscula, e você vai obter um desconto de R$100 no site deles. Aproveitando que você está aqui no Pausa Saudável, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Se você está no YouTube ou no Spotify, não importa. Traga sua contribuição, coloque suas perguntas. A sua pergunta pode ser tema para uma nova entrevista. Isso é muito importante para a gente alcançar o máximo de pessoas que a gente puder, porque esse conteúdo é para trazer saúde para as pessoas por meio de pessoas importantes, relevantes, que vão estar aqui sendo entrevistados. Conto com você, tá bom? Carol, vamos começar. Queria te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite. Sei que você é uma pessoa super mega ocupada, mas justamente por ser ocupada e ter essa saúde que a gente vê pela sua pele, pelo seu cabelo, né, pelo seu biotipo, obrigada. A gente vê que você realmente coloca isso como importante na sua vida. Com certeza. Algo assim que realmente não é colocado de lado por desculpas, né? Gente tenta. Pela desculpa eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, não tenho tempo para ir na academia. Como é que você faz? Conta um pouquinho da sua história. Como é que foi para você chegar até aqui? Até ser empresária do ramo fitness. Tá certo. Queria te agradecer, Fabiola, por esse convite. Agradecer a Aqualive, né, que eu sou fã número 1, né, depois de vocês, é claro, que fez muito diferencial na minha vida. A esse programa, né, Pausa Saudável, que eu acho que vai agregar muito na vida de, principalmente, nós mulheres, né? Como tu falou, tem muitas atribuições e a gente tem que achar aí uma pausa para cuidar da gente, cuidar da nossa saúde. Bom, então, eu sou advogada de formação, né? Eu me formei em Direito com o intuito de fazer concurso público na época. E quando eu estava fazendo uma pós-graduação com ênfase em Direito Público, eu conheci o meu ex-marido.
e por descuido, enfim, né, ou amando de Deus, eu fiquei grávida na época. E aí eu comecei a repensar, né? Eu assim, poxa, estou grávida, quero concurso público, vou ter que morar no interior, né? E na época o meu marido era representante de uma marca de equipamentos importados, né, de ginástica, e recebeu a proposta da fábrica internacional de colocar uma loja em Porto Alegre, concretizar aquela representação que existia na época. E naquele momento ele me convidou para fazer parte desse projeto, porque ele sempre teve digamos, uma veia muito comercial, mas não administrativa, né? E naquele contexto todo, gravidez, família, a gente casou, projeto novo, eu indo para o interior, né, me dedicando, enfim, ao concurso, eu pensei, vamos fazer o seguinte, vou entrar nesse projeto, vou estruturar toda a empresa com ele, enfim, a loja, depois arranjo alguém para tocar essa parte e eu sigo no meu projeto de concurso público. Só que aí eu gostei da brincadeira, né? E acabei, então, curtindo tanto o setor fitness quanto a atividade de empresária, né? Uma que eu ia ter uma liberdade muito maior para, enfim, me dedicar à família, cuidar da minha filha, né? Que veio nascer junto com a loja, com a loja física mesmo, né? Não com o projeto. E aí comecei, então, a empreender, né? E de lá para cá foram anos e anos, né, de empreendedorismo em várias áreas, inclusive. Umas deram certo, outras nem tanto, outras eu abandonei justamente porque eu tinha que fazer escolhas no meio do caminho, né? Me dedicar à família, cuidar da minha saúde. Então, nesse caminho todo que começou em 2008, eu tive que fazer escolhas, né? E assim foi. E hoje eu estou ainda no ramo, né? Eu continuo com a loja hoje online de equipamentos de ginástica. No caso de trabalhando com uma outra marca importada, concorrente daquela que eu comecei, né? E faço, digamos, apoio algumas marcas, faço algumas divulgações, né? Instagram, em conexões de empresas também que têm por afinidade a questão da vida saudável, do lifestyle, né? Tudo dentro daquilo do que eu acredito que seja importante para o meu bem-estar, né? E aí se abre um leque, né? De alimentação, de bebidas, né? A Aqualive é uma que entrou na minha vida, enfim, foi um divisor de águas para mim. E falando em água, né? Mas foi um divisor de águas muito importante. Eu comecei a ver a água de uma outra forma, né? E hoje tem um significado fundamental na minha saúde e na minha rotina. Então, Carol, você falou um pouquinho da parte empresarial. Adoro escutar histórias e a sua, sim, realmente foi uma história muito legal. Mas a parte saudável, que hoje eu vejo você no Instagram dando muita informação relevante para as pessoas, né? Você realmente inspira as pessoas. Sobre saúde, você fala de alimentação, fala da atividade física, fala de tudo. Essa questão da saúde sempre foi inserida no seu dia a dia ou teve um estalo, assim, um marco zero? Na verdade, o meu start foi é bem familiar, assim, por exemplos, né? Familiares. Me lembro... enfim, desde que eu tenho uma recordação assim de criança, a minha mãe sempre nos oferecendo em casa sempre salada antes do prato principal, sempre priorizando a comida de verdade, né? A gente comia muito em casa. Eu me lembro, por volta dos 8 anos, que é uma memória mais clara, a minha mãe trabalhava fora e ela tinha uma pausa no almoço e ela voltava em casa, nos dava um almoço com comida de verdade, né? Nunca tinha fritura, nunca tinha sobremesa, nada. Era a salada, a refeição principal e água, né?
não tinha tempo de fazer suco, não existia naquela época suco de caixinha como hoje a gente vê, que também, fazendo um parênteses aqui, a gente sabe que é uma porcaria. Exato. Né? Tinha muito refrigerante que ela não comprava, né? Finais de semana, assim, era algo, ou quando a gente saía que, né, ela deixava a gente tomar refrigerante. Enfim, então eu tinha muito, já desde cedo, essa rotina da alimentação saudável. E nessa mesma época, eu me lembro que minha mãe chegava do trabalho e me carregava para a academia junto, porque ela não tinha com quem me deixar, né? E ela ia para a academia e eu ficava lá, enfim, né? Com 8, 9 anos. Antes eu não tenho uma recordação muito clara, né? Então, nesse sentido, é o que eu me lembro, assim, de referência, né? Meu pai, por outro lado, isso já alguns anos depois, ele comprou um livro com o nome assim, Poder dos Sucos. E comprou uma centrífuga, né, de processamento de sucos, que tu põe a fruta ali, sai só o caldo mesmo, né, e digamos, a fibra, o bagaço fica compactado, extremamente compactado. Né? E naquele livro, eu me lembro que a gente lia muito, né, enfim, na casa do meu pai, eles eram separados nessa época. E o meu pai, olha só, esse suco serve para isso, olha, e juntava, assim, não só frutas, a cenoura, o aipo, a salsinha, era uma loucura, né? E eu achava aquilo um máximo, né? Porque eu via naquilo uma verdadeira nutrição, né? Não era pelo sabor, era assim, todas aquelas vitaminas dentro de um copo, né? Eu achava aquilo bárbaro. E aí eu também olhava a questão de, tá, eu tirei o suco, mas e essa fibra toda? Será que não dá para fazer uma receitinha, um bolinho, uma coisa assim, né? E aí começava a inventar, botava lá na fibra ovo, botava um pouco de farinha, naquela época não se falava na farinha de trigo, que era, né, enfim, cheia de glúten, e dava certo, inventava, né, as minhas comidas mirabolantes. Mas também tinha digamos, um foco nisso tudo, além da saúde, que era, digamos, o corpo físico, né? O físico, o ideal do físico, que desde aquela época, hoje eu estou com 47 anos, a gente está falando aí de 30 anos atrás, né? Que aí já se falava muito em corpo perfeito, corpo malhado, enfim, né? Então, para uma menina de 17 anos, isso também pesava bastante, né? Hoje meu foco é outro, mas naquela época, sim, era atingir um corpo bacana, que a gente via na televisão, né? Não tinha internet, enfim. Quer dizer, não tinha como tem hoje, né? E então eu me lembro que nessa época também foi uma época que eu comecei a frequentar o clube na parte da musculação, né? Com 16 anos eu comecei a praticar musculação. Antes, quando criança, era natação, era balé, era dança, né, jazz, essas coisas que tinha na minha época, mas que eu me lembro assim que o foco foi buscar um corpo que eu queria, cuidar, de fato, pensando na saúde, foi a partir dessa idade, 16 anos para frente. Antes era o esporte mais uma sugestão, incentivo dos pais, né, para se movimentar, enfim, do que uma consciência. Hoje, a partir daquela idade, né, de 16 anos, já tinha uma consciência muito grande em relação a isso, porque dentro de casa, tanto a minha mãe quanto meu pai, já se conversava sobre isso. Tanto que meu pai veio com um livro focando digamos, na saúde, né? Saúde. Então, foi muito bacana, assim. E então, para mim, quando eu comecei nesse sentido de buscar mais saúde ou o corpo ideal, foi uma coisa assim muito natural, porque para mim os grãos integrais, né, que hoje muita gente torce o nariz, eu já comia desde cedo, aquilo não era uma novidade. Então, o meu paladar, eu não sei se acostumou ou não, mas era uma coisa que eu apreciava. Né? Então, não tive uma dificuldade de mudar de hábitos. Né? Hoje a gente fala muito em como é difícil mudar hábitos.
Tu teve uma educação alimentar X e hoje tu tem que comer Y. Acredito que seja muito complicado. Eu não tive esse problema porque desde sempre, né? E aí, como tu falou na gestação, eu acho que eu tive a primeira gestação, eu tenho 2 filhos hoje, né? Um de 14 e uma de 15. A primeira gestação é tudo muito preocupante, muito, né? E foi um momento que eu, sim, cuidei muito mais ainda, por questões de... porque eu tinha um feto que tinha que receber determinados nutrientes, né? E aí eu procurei uma profissional da nutrição para justamente não haver essa falta, né? O feto se desenvolver da melhor forma, enfim, né? A mãe de primeira viagem tem muito medo, né? De, enfim, o feto não se desenvolver com saúde, de acordo. Então, mas não muito longe do que eu já praticava, né? Agora, teve sim uma época da minha vida que a atividade física faltou. A atividade física faltou por quê? Imagina, eu estava nascendo a minha filha e junto uma loja, né? Eu estava empreendendo naquele momento, no mesmo ano. A minha filha estava com 6 meses e eu engravidei de novo. Eu tenho, né? Eles são muito próximos, 1 ano e 3 meses de diferença. Então, para mim, foi uma loucura, né? Na minha rotina. E eu até acho engraçado que hoje em dia, durante muito tempo eu paguei para ter uma academia e naquela época eu tinha academia de graça de um cliente, inclusive perto da minha loja, e ela dizia assim para mim: Carol, vem malhar, tá? As portas abertas, está aqui uma excelente academia, né? E eu assim, não, eu vou, mas não achava tempo, né? Erro meu, óbvio, eu sei, mas hoje eu consigo compreender que era, na verdade, uma falta de motivação, não falta de tempo, né? A gente hoje não tem falta de tempo, porque quando a gente prioriza certos assuntos, a gente consegue executar. Uhum. A gente sabe, né? Mas era um comodismo, uma desculpa, o fato de, cansa, mas tu não se dá conta que a atividade física, ao invés de cansar, ela te dá energia, né? E isso a gente descobre, às vezes, meio que tarde. Mas, enfim, eu nunca fui uma pessoa 100% sedentária, né? Eu sempre gostei de me movimentar e é isso que eu prego até hoje. Tu não quer ir para uma academia? Muita gente diz, eu não gosto de academia. Ok, não precisa ir numa academia, mas vai caminhar num parque, vai pedalar na orla do Guaíba, né? Vai jogar um beach tênis, vai jogar bola com os filhos durante um período mínimo, mas vai se movimentar. Né? Tu comentou aí dos teus pais, né? E se considera uma pessoa privilegiada, porque a maioria das pessoas não tem essa formação de casa. Eu digo isso porque em consultório, o grande desafio das pessoas é estar inserido num ambiente que tem muita gordura, muito açúcar, e a pessoa quer fazer, mas aí o pai ri, o irmão condena, né? A mãe traz... Não, só um pedacinho. E aí a pessoa fica sempre com aquela resistência dentro do seu grupo familiar. Não entende que aquilo ali, às vezes, é um desrespeito ao paciente, porque ele quer fazer a diferença. Ele sabe que ele está obeso, ele sabe que ele está no sobrepeso. E a família sempre ali oferecendo essas coisas. Então, realmente, é um privilégio teus pais terem ensinado você desde pequena a cuidar da saúde. E aí, assim, nesse contexto, eu queria que você me contasse, dentro do seu dia a dia, como é que você consegue conciliar tudo isso e no seu café da manhã, no seu almoço, que escolhas você faz, que momento você treina, se são todos os dias na semana, porque isso aí importa muito para quem está nos assistindo, né? Como é que você, com tantas coisas ao longo do dia, com tantas atribuições, uma agenda tão apertada, consegue cuidar da saúde, né? Consegue ter resultado, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas exigem muito resultado, né? Sim. Você está na internet, tá? Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar, e você mostra, né? Teu dia a dia é mostrar a saúde. Como é que você concilia isso como mulher, como mãe? Deixa eu te fazer aproveitando esse gancho dos exemplos familiares, né? É muito engraçado que, assim como eu recebi esse exemplo em casa, obviamente a gente acaba replicando para os nossos filhos, né? E eu posso te dizer
que quando meus filhos começaram na pré-escola, essa escola, enfim, ficava na frente de uma praça. Quando a gente saía, as crianças saíam ali final de tarde, iam para essa praça, ficavam os pais ali aglomerados, esperando as crianças brincarem e falavam de mil e uma coisas. E eu posso te garantir que eu sofria bullying deles, porque todo mundo pegava no meu pé, que eu oferecia para os meus filhos, antes de uma refeição, um prato de salada. Olha que coisa curiosa. Da tua mãe. Uhum. Exatamente. Eu acabei, anos depois que eu fui me dar conta que eu estava replicando aquilo, né? Só que eu digo que eu sofria bullying porque os pais riam dessa atitude. Como se fosse, assim, uma coisa muito surreal. E eu estou falando aí de uma turma de 20 crianças, né? Então, assim, eu concordo contigo quando tu menciona que muitas vezes, e a maioria do pessoal que chega no teu consultório te fala isso, né? E outro fato que eu acho engraçado também, aqui falando de apoio familiar, lá pelas tantas, isso eu já tinha uns 20 e tantos anos, né? E eu sempre consumi muita informação de alimentação. Eu sou apaixonada pela nutrição. E eu comprei uma balança de cozinha, né? Aquelas, enfim, né? E comecei a pesar os alimentos. E quem fez bullying comigo foi meu pai. Então, assim, eu não acredito. Assim, olha, pai, eu não sei se vai dar certo ou não, né? Mas sei que eu li que a gente tem que cuidar, sim, do peso dos alimentos se a gente quer alcançar um determinado resultado, né? Enfim, só pegando esse gancho que tu falou do apoio familiar, né? E do exemplo das pessoas, as famílias que não estão acostumadas a seguir, né, uma alimentação mais saudável. Isso, de fato, é difícil, porque as crianças vêm de uma família que replica aquilo que aprendeu. Então, era engraçado quando os amiguinhos dos meus filhos iam lá em casa, assim, a gente via assim, nitidamente como que era a alimentação dentro da casa dessas crianças, assim, e era extremamente... digamos, precária, ao meu ver. Em termos de nutrição, veja bem. Agora, sim, eu vou falar pelos meus pais. Eu fui criada com Cheetos e Todinho no lanche da escola. Sim. Que minha mãe... Não é uma crítica, mãe, muito mas eu quebrei o ciclo, né, na minha família. E eu trato os meus filhos como você trata os seus. Na minha casa é tudo certinho. Mas olha a falta de informação. Porque naquela época, comer um danoninho era rico em vitaminas e minerais. Saudável, né? Exato. Você não tinha essa coisa de achar, de questionar, de condenar. Mas hoje você tem informação. Se você colocar na internet todos os nutrientes ou todos os ingredientes de um industrializado, você vai ter ali. E aí você pesquisa. Né? Eu acho que hoje é muito mais... fácil para um pai que quer trazer uma alimentação saudável para o seu filho conseguir fazer isso. Mas, mesmo assim, o nosso desafio é trazer essa informação para as pessoas, porque ainda há muita desinformação, né? Ou por não se interessar, né? Enfim. Mas vamos falar da sua rotina. Eu quero ouvir como é que você faz para ficar sempre linda desse jeito. Como é o seu dia a dia? Bom, minha rotina. Eu sempre fui apaixonada por nutrição, mas não apaixonada por exercício físico, confesso, né? O que eu faço em relação ao exercício físico? É o que eu sempre digo, inclusive, para os meus filhos. É uma coisa que tu não tem muita escolha. Tu tem que fazer. É que nem escovar os dentes. Se tu não escovar os dentes vão ficar ruins, vão cair, enfim, né? Eu digo para os meus filhos, vão apodrecer, porque a gente tem que, né, ser drástico nesse momento. Então, assim, o corpo é a mesma coisa. O corpo o corpo necessita movimento, né? E necessita mais movimento do que a funcionalidade padrão do dia a dia, né?
principalmente as mulheres, e aqui falando de mulheres, né? Eu já li muito a respeito disso, que antigamente as mulheres, enquanto dona de casa, elas subiam escada, elas se agachavam, elas penduravam roupa no varal, elas tinham uma outra rotina de movimento. Hoje em dia as mulheres ficam sentadas na frente do computador, ficam sentadas no consultório, e isso trouxe um prejuízo para a saúde da mulher, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compensar. E qual é essa compensação? Buscar alguma coisa que realmente te dê prazer, né? Como eu digo, o importante é tu se movimentar. O que tu vai fazer em termos de movimento, aí é livre, né? O que eu penso para mim hoje, o que é importante? É a musculação. Porque, para mim, o músculo é que vai me manter, digamos, mais saudável lá quando eu tiver meus 100 e poucos anos. Porque eu não quero ter, eu brinco com meus filhos, eu quero chegar a 100 e poucos anos, mas eu não quero chegar lá sentado numa cadeira de rodas, né? Eu quero ter qualidade de vida. E é por isso, e isso é o que me motiva, assim, fazer a musculação. Então, hoje, a minha rotina, eu procuro ali entre 2 a 3 vezes por semana fazer 1 hora de musculação. Finais de semana, uma pedalada. Tento, às vezes, natação, né? Que meu marido, atleta da natação, me incentiva, tudo. Comecei, parei, veio o inverno, né? Então, assusta um pouco, mas pretendo voltar. Mas eu acho que, assim, a gente tem que botar como meta o mínimo que a gente tem que fazer para a gente ter saúde. Para mim, o mínimo não pode ser menos que 2 vezes por semana na academia. Quando eu estabeleço 3 vezes por semana, eu já tenho aquela sensação, puxa, eu estou indo além do que eu botei como meta. Quando eu faço, além das 3 vezes por semana, ainda 2 de natação, como eu estava fazendo, eu me sinto, né? Meu Deus, aquilo me faz bem para mim, porque, poxa, Carol, tu está conseguindo. Superação. Exatamente. Para mim é uma superação. Para outros pode ser uma bobagem, mas eu lido com a minha cabeça desta forma. Então, assim, na semana que eu não consigo fazer essas 2 vezes por semana, na semana seguinte eu tenho que fazer 4. Né? E assim, hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu estava com o meu personal, né? E eu disse, Gui, eu tenho 5 aulas para recuperar. Só que assim, o que eu penso na minha cabeça? A média do ano. Na média do ano, eu fiz 2 vezes por semana. Ok, tá ali no limite. Fiz mais, já ganho uma estrelinha. Todo e assim lucro. eu vou. Então, é esse lado de atividade física eu levo desta forma. E além da salada, quais são suas preocupações? Você abusa no final de semana, come uma pizza? Ou você é bem regradinha, pesa até hoje os alimentos na balancinha? Na verdade, a alimentação, eu acho assim, como tudo na vida, é um equilíbrio, né? Tem fases que eu estou mais disposta a ficar mais regrada e mais rígida com a alimentação. E tem fases que me dá vontade, digamos, sair, digamos, daquela rigorosidade, né? E eu acho que a gente tem que pensar justamente na média, né? Se tu passa 5 dias da semana comendo bem, e comendo bem no sentido de nutricionalmente bem, não é em quantidade, não adianta ir lá, hoje eu só comi uma barra de chocolate o dia inteiro, contei calorias. Para mim, contar calorias é a pior nutrição que pode existir na Terra, né? A gente tem que cuidar do tipo de alimentação, do tipo de nutrientes, né? Então, assim, se na média, se durante aqueles 5 dias tu se alimentou super bem, tu tomou aquele teu café da manhã aqui, né, que tu se propôs, que para ti é o que basta, que é o saudável. Tu almoçou, tu fez aquele teu lanchinho e à noite comeu. Final de semana, óbvio, vai lá, come o teu hambúrguer, a tua pizza, sai com teus filhos, porque a gente sabe, né? Mãe é assim, mãe a gente tem que levar eventualmente no McDonald's, porque vai todas as crianças, os amigos, aí tu tá lá na frente da batata frita, na frente do hambúrguer. É difícil, às vezes, se controlar, né? É difícil tu se regrar e comer a barrinha de proteína que tem na tua bolsa e ficar todo mundo olhando, né? E ficar olhando para todo mundo, aliás. Então, eu acho que tu tem que se permitir, porque isso também faz parte da vida, né? O comer, a alimentação é um prazer também. E tu se privar desse prazer, para mim, também não é viver, né? Eu acho que, assim, poxa, às vezes eu tô lá vendo um filme à noite, tomando meu chazinho, fazendo o ritual do sono,
e me dá vontade de comer um chocolate. Por que não? Né? Claro que na escolha do chocolate, eu pego aquele chocolate menos... Mais cacau, menos açúcar. Menos açúcar, menos... Como é que a gente diz? Menos calórico, menos gorduroso. Não, porque o chocolate, eu acho que tem que ser prescrito para o paciente. Que é o momento. Mas aí você escolhe o certinho, que tem mais cacau, né? Que não tem tanta. O chocolate branco, nunca, porque é só gordura. Eu amo chocolate branco. Amamos todos. Mas eu sei muito bem o que é essa coisa de ir para os fast foods da vida, né? E é tentador. Mas existe no nosso cérebro, né, uma coisa assim, eu falo muito de comensalidade. Não adianta você ficar muito regrado e você ser infeliz. Exato. Então, eu tenho um paciente que diz assim, por favor, doutora, não tira o pãozinho do café da manhã. Né? Aí a pessoa quer comer o café, eu coloco o ovo, coloco o queijo, né? Dou uma compensada ali com as proteínas, mas deixa o paciente ser feliz, né? E eu acho que tem, sim, que sair com a família e um dia do lixo tem que existir, sabe? Eu acho que é por aí. E a gente que é mãe, a gente faz muita coisa por eles, né? Exato. Eu queria te perguntar também, Carol, e puxando esse gancho aí da atividade física, eu vou falar um pouquinho do que acontece comigo, né? Quando eu passo 15 dias, por exemplo, sem treinar, porque eu fiz uma viagem, alguma coisa assim, os meus joelhos doem. As minhas articulações doem um pouco. E eu percebo que quando eu tinha 20 anos, eu não tinha isso. E aí eu faço logo o link, né? Porque eu escuto muito a mim mesma. Eu acordo de manhã e percebo como é que eu acordei. Se eu estou com dor de cabeça, se eu dormi bem, se eu desliguei o despertador e dormi de novo, eu já vejo que eu não tive um sono tão reparador. E aí eu fico tentando lembrar o que aconteceu na madrugada, entendeu? Já tenho todas aquelas coisas de dormir antes das 10, de tirar o celular de perto às 8 horas, mas ainda assim acontece. E aí eu percebo que com o avanço da minha idade, vem mais esses sintomas. Se eu tomo um vinho no final de semana, no dia seguinte eu estou mais com dor de cabeça do que há 20 anos. Queria falar um pouquinho dessa coisa de a gente estar envelhecendo, né? De a gente estar amadurecendo com a idade e o quanto é mais importante a gente cuidar da saúde da mulher. Porque a gente está chegando perto da menopausa. Como é que você tem lidado com isso, né? Você falou que tinha 47 anos, então a gente está bem próxima e aí talvez você também esteja vivenciando essas coisas. Como é que você está? Como é que você lida isso até? Eu sei que você tem uma médica que te acompanha, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho quais são as suas estratégias. Bom, na verdade, sim, desde os 42 anos por aí, eu já tenho um acompanhamento médico de reposição hormonal, né? Então, eu tenho hoje uma médica que é médica integrativa, que a médica integrativa me olha como um todo, né? Somado a isso, eu tenho a nutricionista que faz uma composição nutricional, que também é importante, né? E conjugado a tudo isso, a atividade física. Então, por que os 42 anos? E aqui eu vou trazer uma informação que, de repente, nem todo mundo sabe. Eu já tive uma academia. E, nessa época, durante um ano e pouco, uma equipe de profissionais multidisciplinar nos procurou, né, nós sócios na época, para oferecer um serviço com essa pegada assim, ó, do nutricionista. A gente seria, digamos, a casa, né, das pessoas para atividade física e um médico integrativo que acompanharia, né, todas essas pessoas que quisessem, né, seguir digamos, esse plano que eles propunham na época. E eu entrei, na verdade, para fazer um teste, tipo rato de laboratório. Disse, não, vamos ver se essa equipe é boa mesmo, se eu sinto diferença nisso tudo, porque a ideia era comercializar, então, esse programa, esse plano. E, na época, eu comecei a me inteirar mais sobre a questão hormonal, né? Então, assim, tem muita gente que, quando a gente fala hormônio, mas está tomando hormônio. Não. Só um pouquinho. Não é assim, ela louca, né?
Eu fazia, então, os exames de sangue, exames de saliva, né? Hoje, a parte hormonal, para tu ter um pouco mais de parâmetros mais exatos da tua falta hormonal, é ideal que tu faça um exame de saliva. Então, na época, tinha também a Lab Vitros, enfim, que era uma clínica que fazia esses exames salivares, que estava dentro desse pool pacote. Desse pacote. E então eu comecei a me ligar mais na questão hormonal, que na época nem passava pela minha cabeça a questão de menopausa, enfim, mas já sabendo que a partir dos 30 anos, se eu não me engano, a gente já tem uma perda muscular, né, significativa a cada ano que passa. Então, desde então, eu comecei a cuidar dessa parte hormonal também. E aí, claro, de acordo com os exames, né, a questão da progesterona para a mulher, do estradiol, testosterona. Durante um tempo eu usei testosterona, mas depois regularizou, não precisei mais, né? Então, eu vinha já cuidando disso. Hoje, com 47, eu vou te dizer que faz um mês e tantos, 2 anos, que eu comecei a ter um episódio de calorões, muito engraçado, e de prejuízo no sono, né? Eu acordava, assim, 5, 4 da manhã, despertava. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível que eu estou entrando na menopausa, né? E engraçado, daí eu liguei para minha médica, né? Eu disse assim, Lu, olha só, está acontecendo isso e isso. Ai, Carol, então vamos marcar uma consulta, vamos fazer os exames, vamos ver, de repente tu está entrando na menopausa. E aí eu comecei a dobrar, sem ela me dizer assim, exatamente o que fazer. Eu assim, comecei a ler, né? Eu sou um pouco metida. Comecei a ler e eu disse, eu vou dobrar essa dose de progesterona e estradiol que eu já uso, né? Um pela manhã, outro pela tarde. E aí fiquei bem. Ou seja, eu nem fui na médica, né, para saber, mas eu disse, Lu, olha só, eu fiz isso e fiquei bem, o que tu acha? Então tá dando certo, tudo ok. Mas eu sei que isso é uma questão de pouco tempo que eu vou estar entrando na menopausa, né? Só que digamos, eu tenho falado com a minha médica, o fato do estilo de vida que eu levo, os efeitos da menopausa vão ser muito menores do que aquela mulher que não tem atividade física, que não pratica atividade física, que não cuida do sono, né, que não se alimenta de forma adequada, que não faz a reposição hormonal adequada. Então, eu tenho, digamos, todos esses pontos que eu acho que são fundamentais para a gente ter uma qualidade de vida super positiva, equilibrado, né, na medida do possível. É isso do que eu cuido. E no momento que tu cuida da tua alimentação, e aí entra a hidratação adequada, né? A parte hormonal, o sono, atividade física, não tem como tu não ter resposta no teu corpo, não tem como tu não ter resposta no teu cabelo, na tua pele. É o que a gente sempre defendia na academia. Tu cuida da tua saúde e tu tem um corpo de brinde. Porque é impossível tu não cuidar disso tudo e tu não ter uma resposta positiva física, visualmente falando, né? Exato. E, Carol, assim, aproveitando o que você falou aí da atividade física, da alimentação, do sono e dos hormônios, como é que você cuida da mente? Porque a gente sabe que a vida corrida nos estressa bastante. E isso é um fator que atrapalha. Às vezes você cuida tanto do sono, da alimentação e da atividade física, mas se você é estressado, isso aqui é prejudicado. Né? E aí vem as doenças que são as doenças do século agora, as ansiedades e as depressões. Como é que você enxerga assim, como é que você blinda, na verdade, esse estresse? Como é que você cuida da sua mente? Né? Olha, eu vou te dizer que de todos esses pilares que tu relatou, e que sim, a mente é um pilar muito importante para a qualidade de vida, esse eu acho que é o único assunto que eu estou um pouco em déficit. Mas tento, muitas vezes, buscar na meditação, né, essa paz, né, esse momento. E eu acho que o que me ajuda muito é me observar, né? Eu não tenho práticas
assim como a atividade física e alimentação, enfim, para cuidar da mente, fora eventualmente a meditação. Isso quando me dá mais insônia, assim, que eu digo, vou botar uma meditação guiada aqui para dar aquela relaxada, mais nesses momentos, né? Mas eu acho que a questão do estresse, que enfim, é a doença do século, se tu tem tu te observa e tu tem um autoconhecimento mais profundo, acho que tu consegue lidar de uma melhor forma, né? Eu acho que as pessoas estão muito ansiosas ainda pelo ter, né? Pelo trabalhar para conquistar, mas eu acho que isso é algo, assim como a alimentação foi incutida na nossa cabeça, um modus operandi, né, de se alimentar dos nossos pais. Antigamente, o que era sucesso, né? O sucesso era o quê? Era tu casar, era tu se formar, era tu ter ganhar dinheiro, ter a tua família. Só que hoje em dia mudou muito. Tem muitos casais que não querem filhos, não querem formar aquela família padrão, né? Bonitinha propaganda de margarina. Propaganda de margarina, né? Muita gente eu vejo, principalmente depois da pandemia, que se mudou para a praia e descobriu que não quer mais adquirir bens, não quer mais trabalhar e ganhar muito dinheiro, que é aquela vida na praia, de tu acordar e surfar, uma caminhada na praia, uma alimentação mais natural, né, com o seu companheiro ou sua companheira, é aquilo que é a felicidade, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe muito prejuízo, mas em contrapartida nos fez pensar muito, né, o que realmente vale. Então, eu acho que é isso, tu buscar o que realmente te deixa feliz. É, de fato, tu conviver com a tua família, tu oportunizar uma convivência mais saudável com o que tu já tem no momento, ou tu ficar pensando naquilo, eu serei feliz quando eu adquirir tal coisa, ou colocando em cima dos filhos um sucesso que tu acha que eles têm que ter. Mas eu digo para os meus filhos hoje, o sucesso que eu quero que vocês tenham é a felicidade, seja como for, né? Claro que como pais a gente não quer que passem necessidade, que tenham uma vida boa, mas o que é vida boa, né? A vida boa, para mim, hoje, é ter a oportunidade de cuidar da minha saúde, mostrar para os meus filhos, né? É um lifestyle que eu acho que aquilo vai ficar tão arraigado neles que depois não vai ser sacrifício eles se alimentarem bem, como foi para mim, e nem se fazer uma atividade física como sacrifício, como particularmente às vezes se torna para mim, né? Então, acho que, voltando à questão da mente, a gente realmente ver aquilo que a gente se sente bem, o que nos deixa feliz e ter um autoconhecimento para se analisar de dentro para fora, né? Os grandes gurus da questão da inteligência emocional, eles falam muito, né? Que quando a gente pensa muito no futuro, nós adquirimos a ansiedade. Quando pensamos muito no passado, a gente fica depressivo. Então, o certo é viver o agora, né? Por exemplo, eu estou com você agora. A gente está totalmente presente aqui. Exato. Né? E é uma delícia, né? É ótimo. Então, assim, por que a gente fica pensando no que vai acontecer ou se lamentando de algo que deu errado antes, né? Não faz sentido. Não vai mudar nada. E na nutrição comportamental, a gente aborda muito isso, da questão do comer consciente. Que bacana. Vai montar o prato, tira o celular, desliga a televisão e presta atenção em cada garfada que você coloca na boca. E mastiga 30 vezes. Exato, isso é com calma. Importante. Você vai perceber que na metade da refeição você já não tem mais fome. E é quando você realmente, você falou do autoconhecimento, quando você começa a perceber isso, você está se conhecendo. E aí você consegue atingir os objetivos do plano alimentar. Que as pessoas não conseguem concluir um plano alimentar por conta desse comer apressado, desse comer sem estar presente. Você falou uma coisa legal, assim, dos filhos, né? De eles serem felizes. E tem uma pergunta aqui que eu queria lhe fazer com relação às redes sociais. Hoje a gente sabe que as redes sociais, ela é boa e é ruim, né? Eu posso escolher quem eu vou seguir, e aí eu escolho seguir a Carol, seguir a Aqualive, que vão me trazer conteúdos de relevância que vão agregar na minha vida. São exemplos saudáveis e que
na minha ótica, são bons. Mas a gente sabe que tem muita gente que segue o blogueiro que posta no iate, né? Que posta num outro país, e isso gera realmente bastante ansiedade. Como é que você consegue escolher, né, o que você posta intencionalmente falando? Porque eu percebo que você fala muito sobre saúde, sobre família, sobre princípios, né? Eu acho que realmente você é uma inspiração nas redes sociais, Carol, porque eu sigo você há muito tempo, né? Obrigada. E vejo assim, isso aqui eu vou fazer porque eu acho legal. E você compartilhou algo assim que me inspirou, né? Tu conhece essa sua responsabilidade nas redes sociais? Muita gente deve te falar, talvez no privado, comentar alguma coisa, né? Que você mudou a vida delas. Sim. Na verdade, assim, ó, eu recebo uns feedbacks sempre muito positivos, né? Vou te dizer que nessa minha caminhada de rede social desde 2015, quando eu entrei no Instagram, né? Recente até. E entrei por causa mais da academia. Isso que foi engraçado, porque eu nem dava bola para isso, né? Eu comecei lá no Facebook, aqui fazendo um parênteses para a tua pergunta. Comecei no Facebook a postar algumas fotos na minha academia, né? Com os aparelhos que eu vendia. E aí eu estava num aniversário de criança da minha filha, da turma da minha filha, e uma das mães disse assim: Carol, eu te vi num aparelho tão diferente, assim, o que era aquilo? Aonde que era aquilo? E ali me acendeu uma luz, gente, a gente tem espectador, não interessa que tipo de espectador. Temos espectadores, sim, né? Então eu vou aproveitar isso para promover o meu negócio. E aí foi que, numa feira fitness, encontrei um cliente que chegou assim para mim e disse assim: Carol, tu não tem Instagram ainda? Eu disse: mal lido lá com o Facebook, tava pensando, mas não sei como é que funciona direito, 2015 isso. E ele assim: então senta aí que vamos fazer o teu Instagram. E ele me ajudou. E de lá para cá, justamente, eu comecei a mostrar tudo aquilo que se passava comigo dentro da academia, né? Até muita gente dizia assim: ai, Carol, eu quero ser que nem tu, porque malha todo dia, que não sei o que. Eu disse: gente, não é assim. Eu estou na academia porque eu trabalho dentro de uma academia. Claro que eu acabo treinando ali porque está tão fácil, eu não tenho que me deslocar, eu já estou aqui dentro, e realmente foi uma época da minha vida que eu treinei bastante, mas porque era muito mais fácil, né, por já estar ali. Enfim, e aí eu começou a crescer muito essas divulgações e influenciadoras de rede social, e eu, como espectadora, eu vi assim: puxa, aquela pessoa está postando aquela barrinha de cereal, mas eu, já muito curiosa, sempre indo atrás de informações sobre a nutrição, eu disse: mas essa barrinha de cereal aí não é muito boa, não. Como é que a fulana está falando bem? E aí tu começava desconfiado, assim: ela está falando bem porque ela está ganhando para isso. E aí eu não queria me botar naquele lugar. E disse assim: por mais que eu influencie pessoas, eu nunca vou falar de algo que eu realmente não gosto. Porque eu acho que é isso. Exatamente, que eu não acredito, que para mim não faz sentido, ou que eu não faria, né? Então, assim, e isso acabou criando uma credibilidade por parte, né, dos espectadores, dos seguidores, enfim. E eu tento justamente passar isso, né? Tanto que tem dias que eu não estou afim de postar, porque ou eu não estou tão bem, ou eu não acho que não estou afim de me comunicar. E eu respeito isso, né? Agora, tem dias que eu vou numa coisa assim que eu digo: isso aqui, olha que coisa bacana, isso aqui eu vou mostrar, isso aqui eu quero mostrar, né? Então, assim, é um lado muito genuíno meu quando eu falo de alguma coisa, né? Então, essa influência que eu causo, eu acho que ela tem mais de positivo do que negativo, né? Até porque eu procuro não mostrar a parte negativa das coisas, e sim sempre olhar de forma positiva, né? Tu nunca vai ver eu falando: olha, hoje eu não estou a fim de treinar, hoje eu estou cansada, porque eu acho que isso é comum e acontece, né? E eu acho que às vezes as pessoas usam do negativo para também chamar um pouco a atenção. Eu acho que tu tem que sempre firmar o positivo, e isso faz bem para a mente, né?
Olha só, gente, hoje consegui fazer 2 treinos, que era o foco da semana. Então, indiretamente, tu já está dizendo, olha, consegui. No momento que, consegui, então já foi difícil, né? Então, eu gosto de passar esse otimismo, né? Porque, assim como eu sempre disse, né, na época das novelas, nas novelas tudo acontece, nos filmes tudo bonito. Claro, a realidade já é dura. Vamos ver coisa boa, né? Vamos ver coisa bonita. Vamos ver coisa que existe, verdadeira, mas que é do lado bom, né? De todo mundo. As pessoas criticam muito sem ter a profundidade, né? E falar de saúde, há muito mais críticas, apesar do pessoal nos seguir, mas o pessoal, ela não vive sempre na academia, ela não come sempre 100% certo. Mas eu concordo com você. Para que eu vou dizer no dia que eu não comer certo, né? Se eu quero influenciar positivamente as pessoas. Eu acho que isso aí é muito inteligente. E aí, Carol, eu queria que você falasse para as nossas mulheres que estão nos assistindo, né? O que elas podem, assim, mudar hoje, né? Para poder elas terem esse estilo de vida saudável, conseguir conciliar a mente, corpo, espírito, família, trabalho. Porque, assim, hoje a gente percebe muito que há um desespero coletivo de alcançar. Infelizmente, né? E aí você falou lindamente com relação a gente não precisar, né, conquistar tudo para poder ser feliz, né? Na verdade, tem até um livro de Harvard, um estudo, né, que fala que é o contrário, né? Para você conquistar, você tem que primeiro ser feliz. É verdade. Não o contrário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente encerrar, quais são as dicas que a gente pode absorver da Carol e colocar em prática amanhã, entendeu? Bom, eu acho que grandes mudanças acontecem a partir de pequenos detalhes, né? Hoje tem perfis e perfis de pessoas, né? Tem aquela pessoa que quer mudar tudo na vida, né? Não se exercita, quer começar a se exercitar. Quer comer bem, sabe? Primeiro de tudo, nos meus 47 anos vivido, sempre que tu quiser fazer alguma coisa bem feita, procura um profissional adequado, que tu confia, que tu acredita que ele realmente vai te trazer um benefício dentro daquela área que tu escolheu. Por exemplo, eu quero me alimentar bem. Esquece Instagram, esquece rede social, esquece internet. Vai num profissional que vai te dar algo individualizado e que tu vai conseguir alcançar. Hoje a gente vê muitas pessoas dando receita fit. Tá, mas aquela receita fit, qual é o objetivo daquele bombom fit? Tu pode comer aquele bombom à la louca? Óbvio que não. E as quantidades, né? Exato. Então, assim, as pessoas, se iludem que pegando aquelas receitinhas da fulana e da beltrana vão ter uma alimentação saudável. Esquece, a tua necessidade é uma, a minha é outra. Né? Então, assim, profissional de nutrição não sabe como comer direito, vai no profissional. Eu estou pensando em... eu também tenho que fazer reposição hormonal. Então, escolha bem o médico que vai te acompanhar. É dentro daquilo que tu acredita, porque tem N médicos, né? Tem uns mais que seguem uma linha mais natural, outros nem tanto. Mas o que tu acredita? O que tu acha bom para ti? E aí que vem, eu acho que é a inspiração, né? Tu se inspirar em pessoas nas redes sociais, ótimo. Mas tu é uma pessoa completamente diferente daquela, né? Atividade física, busca alguma coisa que te dá prazer. Ninguém gosta daquilo que não dá prazer, né? Então, assim, veja bem, eu sei, põe na tua cabeça que tu vai, é o que eu falo para minha mãe. Mãe, tu vai ter que se exercitar para o resto da tua vida. Então, escolha alguma atividade que te dá prazer. Ninguém gosta de escovar os dentes, né? Eu adoro, mas enfim. Mas é uma coisa, que saco, né? Eu vejo meus filhos reclamando, assim, esquece, não adianta reclamar, tu vai ter que fazer. Então, assim, abaixa a cabeça e faz, né? Então, arranje algum meio de te motivar. Seja pelo fato físico, não interessa. Eu quero ficar com a barriga tanquinho, por isso que eu treino. Então,
Ótimo, vai lá e treina. Ah, porque me dá um sono melhor, porque eu fico mais feliz. Perfeito, vai. Né? Então, assim, tu achar no movimento, na atividade física, aquilo que realmente te motiva, né? Então, essas eu acho que seriam as dicas que eu dou. Assim, bom, digamos, né? O pessoal está nos assistindo aqui. Adorei esse assunto, eu quero mudar minha vida. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Aquilo que tu já faz, digamos que tu consome no dia a dia e que tu pode fazer pequenas trocas, por exemplo. E aqui a gente vem falando da Aqualive, que foi algo que eu não tinha me dado conta e que faz muita diferença, que é a qualidade da água que a gente toma, né? Então, assim, há muitos anos, lá nos meus 17, 16 anos, quando eu comecei a prestar mais atenção nessa questão de saúde, a gente tem que tomar 2 litros de água. E vim tomando água, né? A vida inteira. Sempre fui de tomar muita água. Até que um dia, dentro da minha academia, apareceu a Aqualive, num evento, né? Que a gente cedeu o espaço. E o meu pai já tinha me falado na história do filtro de barro, que o filtro de barro era melhor e tal, tal, tal. E aí eu me deparei com aquele filtro de barro. Eu disse, gente, meu pai já estava me falando isso. Claro, aí que eu me interessei pela água e fui conhecer mais sobre a água. E aí me dei conta, quando o pessoal da Aqualive me disse, Carol, 70% do nosso corpo é água. Eu disse, assim, gente, é muita coisa. Poxa, eu faço atividade física, né? Eu me alimento bem, eu não cuido da água que eu tomo. Isso é tão básico. Então, assim, não por eu ser, digamos, uma fã número 1 da Aqualive, né? Porque eu consumo e me faz bem, eu sinto e gosto. Mas é que, de fato, todo mundo toma água. Então, assim, vamos começar pela qualidade da água? É fácil, não é? Tu já faz. Então, muda só, digamos, o tipo de água. Isso. Bom, outra coisa. Eu como, digamos, um pão. O pão é meu vilão. Ok? Então, assim, em vez de tu comer um pão industrializado, vai lá e pega uma dessas receitinhas aí, né, na internet, casa, né? e faz um pão em casa. É tudo tão fácil hoje. Por quê? Porque daí tu já vai estar modificando o grau nutricional daquele pão que tu não abre mão. Né? Então, assim, mantém o que tu já faz, porém com pequenas trocas. Aí é aquilo que eu digo, né? Até tu buscar um profissional que possa te orientar de forma mais adequada. Né? E, assim, na atividade física, o que eu uso hoje? Hoje eu me utilizo de um personal que me bota horário, me bota o compromisso de eu estar ali com ele. Né? Então, foi um mecanismo que eu achei para eu manter minhas 2 vezes por semana no mínimo, né? Então, essa seria a minha dica. Ter uma pessoa te cobrando te ajuda, né? Porque o papo é bom, porque Sim. tu sai, né? Tu não pensa no antes, não pensa no depois, no futuro, tu tá ali falando com ele, né, bobagem às vezes, trocando ideias, experiências e é tudo. Cada um faz a sua estratégia. O que importa, talvez, seja dar o primeiro passo, né? Exato. Essa questão da água, eu tive o meu contato inicial com a água, independente de qualquer coisa, eu tive um primeiro momento com ela. E eu lembro que eu era mais gordinha. Uhum. E quando eu comecei a tomar a água, eu perdi 3 quilos, assim, em uma semana, sem ter mudado nada na minha alimentação. É verdade. E eu achei, assim, a coisa mais estranha do mundo. Como é que a pessoa emagrece bebendo água? Só a água que eu tinha mudado, né? E eu conheci uma pessoa, né, dentro da Aqualive, que eu falei, essa água tem alguma coisa aí milagrosa, né? E aí foi quando eu fui estudar também. E do estudar a água, eu fui ser nutricionista, né? Porque eu não era nutricionista. Tu vê, te inspirou. Não, eu fiquei... Olha, era tanto congresso de nutrição que eu ia e que tinha que explicar para nutricionista que eu disse, gente, eu quero saber igual a elas, entendeu? Então, para eu ter propriedade, eu vou fazer outra faculdade. Foi assim. Tanto que hoje eu tento conciliar consultório e os negócios, porque eu me apaixonei completamente. E foi da água. Olha só, né? Eu acho o máximo. A alimentação, para mim, é E eu mudei muitas coisas na minha vida. Não só a água. Da água, mudei o sal, mudei o tipo de açúcar, mudei o tipo de pão. E dali, uma coisa vai amarrando a outra, né? Exatamente. É um ponto de partida, né? É uma decisão que tu toma. Bom,
eu quero mudar, vou começar por isso. E aí tu vai vendo os benefícios e aí tu começa a mudar mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. E aí quando tu vê, aquilo já está no teu hábito diário, aquilo já não é mais sofrido, aquilo, né, se torna um prazer porque tu já se sente bem, isso já interfere em todo teu corpo, tua mente e só vai. Eu acho que só engraçado, vai. eu não sei você, mas eu não sei sair para um lugar sem levar minha garrafinha. Porque eu fico meio com peso de consciência de tomar outra água. Então... Exato. Eu digo, é até um vício, né? Ontem eu estava num jantar na casa da minha sogra e a gente falando de água e ela comentou assim, tá, mas quando tu vai num restaurante, tu leva a tua água? Eu, sim, leva e põe em cima da mesa. E aí, se me perguntarem, eu digo, essa água é especial, eu não vou tomar essa água nessa garrafinha plástica, que eu sei lá de onde vem, aonde foi, né, qual foi o método de transporte, se pegou sol, calor, se liberou BPA nessa água, né? Claro, tem muita gente que diz, ai, que radical. Eu disse, bom, se eu não tenho outra alternativa, ok. Mas eu não vou ficar com sede. Mas eu priorizo sempre são levar as minha prioridades, água. né? Exatamente. E para mim é uma coisa tão natural, antes de sair de casa, encher a minha garrafa e botar dentro da bolsa, que, sabe? Isso. É muito tranquilo. Muito bom. Carol, então, para a gente encerrar, que tal indicar um conteúdo para quem está assistindo, baseado assim, em tudo que você contextualizou, né? Acho que um livro, talvez, um documentário. Olha, eu gosto muito de falar que a saúde vem muito da prevenção, né? Infelizmente, hoje os médicos tratam as doenças com remédio e eu digo, se a gente começar a se prevenir e se alimentar bem, todo esse lifestyle, a gente dificilmente vai precisar tomar remédio, né? E esse livro, que é o Anticâncer, que é a história de um rapaz, enfim, o autor, que teve um câncer no cérebro. Ele foi em busca de estudos para resolver a questão dele, enfim, se curar através de alimentos, né? Então, ele defende muito a questão que os alimentos servem não só para a gente se alimentar, mas como prevenir as doenças, né? E eu acho que nesse contexto seria, digamos, a dica mais ideal que eu poderia dar. Né? Ele é do David Schreider. David Schreider. Mas vai aparecer na descrição do vídeo, vai aparecer o livro. Anticâncer é o nome do livro. Ele já foi reeditado, porque é um livro muito antigo. Eu até tinha meio que me adonado, né, do livro do meu pai. Ele foi lá e confiscou. E depois ele me deu de presente a última edição, bem bacana, né? É um livro assim, que, além de contar a história do autor em relação à vivência junto à doença, né, bem grave dele, ele conta como ele viveu anos além, né, do que era previsto pelos médicos em razão da alimentação que ele adotou. É bem interessante. Eu sou apaixonada por alimentos, né? Todo mundo já sabe. Ai, Carol, foi delicioso o nosso bate-papo. Eu adorei. Que tu gostou. Eu também aprendi adorei. muito, né? A gente está sempre em aprendizado. Então, coisas que a gente acaba esquecendo, vem num papo desse e eu acho que você trouxe muita coisa bacana. Que bom. Fico bem feliz. Chegamos ao final de mais um Pausa Saudável. Quero agradecer a Carol por ela ter vindo, aceitado o convite. Quero agradecer a Aqualive, que é nossa patrocinadora master. Não esqueçam de seguir a gente, de compartilhar, de clicar no curtir, comentar, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas. E logo mais, semana que vem, a gente está aqui de novo. Obrigada.